Você sabia que 25% dos brasileiros investem em alguma aplicação financeira? Mas, afinal, o que é 25%? Isso representa muita gente ou pouca gente? É um número alto? É um número baixo? Bom, se você talvez não sabe responder exatamente essa pergunta, não se preocupe, porque na aula de hoje você vai aprender por que a porcentagem é importante e a partir da aula de hoje, se você prestar atenção, você vai conseguir resolver qualquer problema que envolva porcentagem. Isso não vai ser mais um problema para você. Bom, mas antes de eu falar sobre a porcentagem em si, eu quero começar passando algumas ideias de proporção. A proporção nada mais é do que uma relação entre duas quantidades. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que o Joãozinho ele quer comprar um óculos de sol. Então, ele vai lá na cidade dele e encontra dois modelos. O modelo azul, que custa R$ 150, e o modelo dourado, que custa R$ 300. Como que a gente pode criar uma relação entre essas duas quantidades, entre esses dois preços? A maneira mais fácil de a gente enxergar uma relação é a gente pegar um número e dividir pelo outro. Então, se a gente dividir um número pelo outro, a gente tem uma relação e a gente tem uma proporção. Alguém pode perguntar, mas legal, tudo bem, entendi, é uma divisão, pode ser entendida como uma divisão, mas eu tenho que dividir o 300 pelo 150 ou o 150 pelo 300? É uma pergunta válida e a resposta é que você pode fazer dos dois jeitos. Veja bem, se você pegar o 300 e dividir pelo 50, você vai estar colocando o valor do dourado e dividindo pelo valor do azul. Então, nesse caso, a gente vai dizer que você está criando você está calculando o dourado em relação ao azul. No caso de baixo, você inverteu, então você colocou o azul no número de cima e o dourado no número de baixo. Então é uma relação do azul em relação ao dourado. Se a gente calcular o número de cima, a gente vai chegar que 300 dividido por 150 é a mesma coisa que 2 dividido por 1. Ou seja, o valor do, o valor do dourado é o dobro do valor do azul. E se a gente pegar o número de baixo, então 150 dividido por 300, a gente vai chegar aqui. É a mesma coisa que 1 dividido por 2 ou meio. Então significa que o valor do azul é metade do dourado. E então essa relação é uma relação razoavelmente simples, né? Mas tem proporções, tem relações um pouco mais complexas. Vamos para um outro exemplo. De novo, nosso amigo Joãozinho, ele está indo para uma pizzaria agora. Ele comprou o óculos dele e ele ficou com fome e ele foi pedir uma pizza. Só que chegando lá na pizza, o dono do restaurante falou que cada 4 pizzas que ele vende lá, em média, uma pizza é de frango. Então, cada 4 pizzas ele vai vender uma de frango em média. Então, se naquele dia ele vendeu 8 pizzas, é o que eu te pergunto. Se ele tiver vendido 8 pizzas, quantas pizzas dessas vão ser de frango? Se você conseguir fazer uma relação correta, você vai chegar no número que de cada 8 pizzas, 2 são de frango. Então, se uma em cada 4 são de frango, você vai pegar 8, que é o dobro de 4, e nessas 8 vão ter que ter duas. Essa relação ainda é um pouco fácil, né? E repara, se você colocar em cima o total de pizzas, que é 4, e embaixo o número de pizzas de frango, 1, então 4 sobre 1, e você colocar 8 sobre 2, que é o caso que ele está vendendo 8 pizzas, a conta se mantém, né? Então, 4 dividido por 1 dá 4. E 8 dividido por 2 também dá 4. Por isso que a gente fala que se manteve a proporção. Mas tudo bem, esse exemplo ainda está um pouco fácil até, não é? Mas agora, e se eu dissesse que naquele dia ele vendeu 68 pizzas no total? Ficou um pouquinho mais difícil, né? Mas calma, não está tão difícil ainda. Vamos escrever isso na notação matemática. Eu tenho 1 sobre 4 sobre 1. Repara que em cima eu coloquei o total de pizzas e embaixo a pizza de frango. Como a gente viu, eu posso colocar o contrário também. Colocar o total de frango em cima e o total de pizzas embaixo. Mas
não teria problema, só que quando eu igualar isso a uma outra proporção, eu tenho que manter a mesma lógica. Então, nesse exemplo, eu quis colocar o total em cima e o de frango embaixo. No exemplo que eu te dei, são quantas pizzas agora? 68, né? Esse é o enunciado. Então, vamos colocar 68 em cima. E quanto que vai ficar embaixo? A gente sabe que a proporção tem que sempre se manter. Então, 4 dividido por 1 é a mesma coisa que 8 dividido por 2, no segundo exemplo. E agora, pedindo 68, a gente ainda não sabe qual número que vai ficar embaixo. Só que a gente pode criar uma conta e resolver essa conta. Se eu chamar de x o número que está embaixo, que eu ainda não sei o valor, eu posso chamar ele de x, de a, de b, tanto faz. É só uma letra que está representando um número, e quando eu encontrar o valor dessa letra, eu encontro o número que deveria estar ali. Então, como que eu posso resolver essa conta? É uma equação que está igualando duas frações, ou duas proporções. O mais comum que o pessoal gosta de fazer é multiplicar cruzado. Então significa que o x que está embaixo na direita vai aparecer em cima na esquerda. Então ele vai vir dali para perto do 8. E o 2 que está embaixo na esquerda vai em cima na direita, multiplicando 68. Deve ficar mais ou menos assim. Então você tem que 8 vezes x é igual a 68 vezes 2. Se você quiser isolar o x para encontrar o valor dele, você tem que passar o 8 dividindo para o outro lado novamente. E se você fizer essa continha aí, de 68 vezes 2 dividido por 8, você deve chegar aqui, x é igual a 17. Ou seja, se forem medidas 68 pizzas, 17 foram de frango. E é para isso que a gente usa proporções ou relações, para a gente manter uma mesma proporção, mas em um número diferente. E aí a gente pode saber qual que esse número se transforma, mantendo a mesma relação. Eu vou dar um outro exemplo e agora é a sua vez de fazer. Imagina que em uma empresa qualquer, o lucro é dividido entre 5 sócios. Então, toda vez que eles têm um lucro, eles pegam esse dinheiro e dividem em 5 partes iguais e cada sócio pega uma dessa parte. Mas eu vou te falar que 2 desses sócios são irmãos. E em um certo mês, a empresa lucrou 225 mil. Quanto desse lucro que foi para esses 2 irmãos? Então eu vou pedir que você pause o vídeo agora e que você tente calcular isso. Bom, nesse momento você deve ter calculado e eu vou te mostrar a resolução. Eu coloquei o enunciado aqui novamente, igual. Se você fez a relação certa, você deve chegar aqui. Você pode colocar ou o inverso disso, colocar o 5 embaixo e 2 em cima. Nesse caso eu quis colocar o 5 em cima e o 2 embaixo. Então, colocando 5, que é o total, embaixo, e 2, que é a parte dos irmãos, eu vou igualar isso a 225 mil, que é o total, e embaixo x, que é a parte dos irmãos. E, de novo, vou multiplicar cruzado, calcular isso, e eu vou chegar aqui, x deve ser igual a 900. Então, a parte dos irmãos, o lucro deles juntos tem que ser 900 mil. Tá, então, legal, até agora eu acho que deu para você entender razoavelmente bem como funciona a ideia de proporção entre dois números. Mas o que, enfim, é porcentagem e como que isso vai ajudar a gente? Imagina agora, nesse próximo exemplo, que em uma região com 21.700 habitantes, desses habitantes, 5.425 moram em apartamentos. Tá, então se a gente quiser criar essa proporção, do mesmo jeito que a gente viu nos exercícios anteriores, a gente pode pegar, por exemplo, o número de pessoas que moram em apartamentos, 5.425, e dividir pelo total, 21.700. Mas, repara, essa é uma proporção um pouco estranha, não é? Porque, no primeiro exemplo, a proporção era 2 sobre 1, então um óculos era o dobro do outro. Tá, eu sei mais ou menos o que é o dobro, é 2 vezes aquele número, é fácil. E no outro era cada 4 pizzas, uma era de frango. Então, se eu pegar o número de pizzas de frango e quiser o total, eu multiplico por 4.
ou divido por 4, que não é tão difícil de pensar. Agora, 5.425 por 21.700 é uma proporção um pouco estranha. E a questão é que na vida vão ter várias proporções estranhas. Porque se você for calcular o número de habitantes de uma cidade, dificilmente vai ser 100 mil. Normalmente vai ser 103.400 e qualquer coisa. Ou então, se você for ver quanto uma empresa lucrou, não vai ser 50 mil exato, vai ser 50 e poucos mil, vai ser um número quebrado. Então, na vida pode aparecer uma proporção como essa daqui. Ou até essa daqui, que também não é tão grande, mas ainda é um pouco estranha. Ou essa daqui, é um pouco maior. Ou essa daqui, que é bem grande e estranha. Então, é aí que chega a porcentagem para poder ajudar a gente. E veja bem, porcentagem nada mais é do que colocar todo mundo dividindo por 100. Tá, mas como funciona isso? Calma, eu vou dar um exemplo. Antes disso, a gente tem que lembrar que o número de cima é o numerador e o de baixo o denominador. Então, sempre que a gente tem uma fração que representa uma divisão, o número de cima chama numerador e o de baixo denominador. O que a gente quer fazer é transformar o denominador em 100. Como que a gente faz isso? No exemplo da pizza, a gente estava sempre transformando o numerador e o denominador, certo? O 4 virou 8, o 8 virou 68, e aí sim por diante. Mas a proporção sempre se manteve a mesma. E a gente quer fazer a mesma coisa nesse caso. A gente quer pegar esse número estranho e transformar em um número que embaixo fique 100 e em cima fique um número qualquer que a gente vai calcular ainda. Tá, vamos fazer essa conta. Se a gente multiplica cruzado de novo, fica assim. Depois a gente resolve e descobre que x é igual a 25. Ou seja, se eu pegar esse número aí, transformar num número, na mesma proporção, mas com outros números, que embaixo fica 100, o de cima tem que ficar 25. E nesse ponto você deve estar pensando já, como é que isso me ajuda? Porque tudo bem, eu peguei um número que era estranho e eu só fiz mais conta, isso não está me ajudando. De fato, até agora está difícil de ver qual é o objetivo disso. Mas pensa bem. Se você pegar um número qualquer número, pensa por um segundo em algum número. Não precisa me falar, só pensa nele. Agora pega esse número e coloca dentro de um gráfico de pizza. Ou seja, imagina aqui a área desse gráfico de pizza, que é um gráfico circular que parece uma pizza. A área desse gráfico representa esse número qualquer. O número que você pensou pode ter sido 1, 10, 320 ou até 2 milhões, não importa. Coloca esse número em um gráfico de pizza e a área total representa essa quantidade. Agora, no nosso caso, o nosso número escolhido era 21.700. Mas a pergunta que eu quero te fazer, na verdade, é: se eu quiser representar dentro dessa área de 21.700 o número de pessoas que moram em apartamento, ou seja, 5.425, será que esse número vai ser um número grande? Vai ser uma parte dessa área grande ou será que vai ser uma área pequena? Será que vai ser mais assim ou mais assim? É difícil de pensar, é difícil de enxergar, porque são números que não são tão comuns. Agora, imagina que em vez desse número de 21.700, essa área vai estar sendo representada por 100. E a gente quer pegar 25, porque a gente sabe que 25 de 100 é a mesma proporção do que aqueles valores do exemplo. Então, bom, você pode não ter enxergado ainda, mas se você fizer a relação da maneira que a gente está fazendo, ou seja, dividindo um pelo outro, a gente vai ter o 100 dividido por 25, e a gente vai ver que 100 dividido por 25 é 4. Ou seja, é a mesma coisa que eu pegar esse gráfico, dividir em 4 e depois pegar uma das partes dele. Então, ficaria exatamente assim. E então significa que se o total fosse 21.700, essa parte laranja é 5.425. A gente sabe que 1 sobre 4 é 25 sobre 100. Por isso que a gente pode dizer que 1 representa 25% de 4.
Todo mundo se acostuma a dividir por 100. Isso é uma coisa boa. Talvez você não esteja acostumado ainda, mas você vai reparar que quanto mais você usa essa lógica, mais você fica acostumado com ela e mais você consegue entender ela de uma maneira fácil e enxergar o tanto que ela representa do total. Por exemplo, se eu te falar que eu quero a representação de 50%, ou seja, 50 sobre 100. Se você calcular isso, você vai ver que isso teria que ser metade do nosso gráfico de pizza, ou seja, 50% é metade de um valor. E se eu quisesse te pedir agora 75%? Você vai calcular e vai chegar aqui. A mesma coisa que eu dividir em 4 e pegar 3 partes. E se fosse 20%? Aí você teria que dividir por 5. E se fosse 21%? É a mesma coisa que dividir por 5 e pegar um pouquinho a mais. 22%. Um pouquinho mais ainda. E 10%. É a mesma coisa que eu pegar o gráfico e dividir por 10. Você não precisa decorar essas relações. Você vai perceber que com o tempo, se você usar bastante a porcentagem, você vai sempre lembrar quanto que uma porcentagem representa do total. Você vai ter pelo menos uma boa ideia de quanto representa do total. Isso pode ser muito útil, porque em vez de você pegar um número complicado, como essas proporções estranhas, você pode transformar essas proporções estranhas em porcentagens. E a porcentagem vai ser muito mais fácil de entender o que ela está representando, porque vai ser sempre a mesma base, que vai ser sempre 100. Então vai ser muito mais simples do que você usar essas relações estranhas. Então a gente viu que transformar uma relação qualquer em uma relação percentual é a mesma coisa que você transformar o denominador dessa relação em 100. Porque aí vai transformar em um número, essa relação vai virar um número, que vai ser muito mais fácil para você enxergar qual é a relação, se ela representa muito ou pouco. Ou seja, voltando lá no nosso exemplo, se 25% das pessoas investem dinheiro no Brasil, significa que é a mesma coisa que eu pegar o número total de pessoas e dividir por 4. Ou seja, uma em cada 4 pessoas investe dinheiro. E é por isso que a gente usa a porcentagem, e é por isso que a porcentagem deixa a nossa vida bem mais simples.